Olá pessoal, boa noite. Jornalista Elisa Robson aqui de Brasília. Hoje, 6 de novembro de 2022. Voltei, né? Parece que a live que eu estava fazendo caiu, então estamos aqui novamente. Pessoal, eu estava conversando com vocês sobre a ascensão de Hitler, que ele não chegou ao poder e não chegou nos absurdos, nos abusos que ele fez, que nós conhecemos, de uma hora para outra. Hitler não caiu de paraquedas na Alemanha nazista. Tá, gente? É importante que nós venhamos a entender que ele construiu um sistema, né, muito antes aí da guerra, do período da guerra, que ele veio construindo e foi assim que ele se estabeleceu. Isso é muito grave porque isso tem paralelo, sim, com algumas coisas que nós estamos assistindo aqui no Brasil, como vozes que estão sendo abafadas, a liberdade de expressão que está sendo sufocada e até outras autoridades que estão sendo aí atacadas, né, o tempo todo e de forma assim extremamente abusiva, tá? Então o que eu queria lembrar para vocês são duas situações, a situação de Hitler e a situação de Maduro, ok? Agora pro pessoal que já chegou bastante gente, vamos lá. Gente, a questão do Hitler, ele criou um sistema, tá, gente? Um sistema em que depois que esse sistema estava organizado, ninguém tinha coragem de enfrentá-lo e todos queriam ficar bem na fita, né? Ninguém queria desagradar Hitler naquilo que ele estava fazendo, tá, gente? Então, nós temos que nos preocupar com essa escalada de autoritarismo que nós estamos assistindo, nós temos que nos preocupar, né, com esses abusos todos que nós estamos acompanhando, tá? Hoje mesmo tivemos notícia aí do professor Marco Sintra, que não é, né, um bolsonarista, pelo contrário, ele foi até uma oposição, uma voz opositora ao governo Bolsonaro em vários momentos. Então ele não é o bolsonarista típico que eles acham que justifica uma perseguição como estamos assistindo, não é. E no entanto, por ele expressar sua opinião, por ele fazer perguntas, questionar as novas informações a respeito do processo eleitoral, hoje Alexandre de Moraes enviou a Polícia Federal até a sua casa. Tá, gente? Então, isso é muito grave, tá? É um senhor de idade que escreveu que ele fez acho que dois tweets apenas, colocando, pontuando as suas preocupações. E no final do dia, então, o ministro Alexandre de Moraes, do alto, né, do seu autoritarismo, dos seus abusos de poder que nós estamos assistindo, mandou a Polícia Federal. Gente, nós estamos vendo algo estarrecedor, que só tem paralelo em governos ditatoriais, tá? Como o caso que nós assistimos de Hitler, como o caso de Maduro, como no mundo comunista da China, em que eles mandam a polícia na casa das pessoas que falam levantam qualquer observação, qualquer pensamento, né, contra o regime comunista chinês, e nós estamos assistindo algo muito semelhante a tudo isso. E é extremamente preocupante. Veja que no caso de Hitler, este exemplo que eu trouxe, ele criou um sistema onde as pessoas todas passaram a querer agradá-lo e ninguém enfrentava e ninguém o questionava se o que ele estava fazendo era certo ou errado, e ele então chegou onde chegou. Hoje nós temos também essa autoridade no Brasil em que ninguém questiona, nenhuma autoridade, os seus pares não estão colocando um freio. E aí eu chamo aqui a atenção dos ministros Nunes Marques, o ministro André Mendonça, né? Sobretudo o ministro André Mendonça, que é um cristão, né? O que está havendo? Por que ninguém está repreendendo, chamando atenção, fazendo questionamentos ao ministro Alexandre de Moraes sobre estes abusos todos? O que está havendo? Inclusive, eu gostaria de fazer aqui uma pergunta semelhante ao que Mardoqueu fez a Esther, né, lá na passagem bíblica, onde ele pergunta: quem sabe não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? É o que eu faço ao ministro André Mendonça. Quem sabe não foi para um momento como este que o senhor chegou a ministro, para questionar o seu colega, os seus colegas que estão aí? Alguém precisa tomar posição diante dessa situação. É preciso haver questionamentos sobre o que está acontecendo, sobre esse tipo de arbitrariedade.
Marco Sintra é um senhor de idade, um economista que fez perguntas. Ele não fez ataques a tribunal, ele não fez ataques a autoridades, ele fez um questionamento. Mas eu estou citando ele apenas pelo fato dele não ser, né, um bolsonarista, como gostam de justificar aí outros nomes e até a própria imprensa. O absurdo de nós, para mim é um absurdo muito grande, ver jornalistas, colegas de profissão, como eu, abraçando e apontando, dizendo que está tudo certo num sistema de censura que nós estamos assistindo, no sistema de asfixiamento da liberdade de expressão. Então é um absurdo isso tudo que nós estamos acompanhando aqui no Brasil, tá? Isso só é comparável a regimes totalitários. Repito, o governo moderno da China, que é o governo comunista chinês de hoje, ele usa estes métodos sobre a falta de liberdade no meio digital, onde não se pode fazer nenhum questionamento ao processo político da China, nem mesmo a questões do passado. Né? O massacre da paz celestial é completamente proibido de ser mencionado no sistema digital, de internet, de redes sociais da China. Quanto mais qualquer abuso do governo atual. Então, porque eles mandam a polícia na casa das pessoas. O que nós estamos assistindo no Brasil, assistimos neste domingo, foi exatamente isso. A Polícia Federal sendo enviada na casa de uma pessoa que escreveu uma mensagem nas redes sociais fazendo não um ataque, mas um questionamento legítimo, né, de um país onde existe na nossa Constituição a livre expressão do pensamento. Você pode fazer, está na nossa Constituição. Bom, gente, quero lembrar também a vocês que na Venezuela nós temos lá uma Suprema Corte, tá? Que ela chancela todos os abusos de Maduro. A Suprema Corte da Venezuela não questiona absolutamente nada do que Maduro faz. Não questiona nenhum detalhe, nada. Maduro chegou a um ponto de abuso de poder que até instituições como a ONU, né, até outras instituições internacionais escrevem notas lá, recriminando os abusos de Maduro. No entanto, a sua Suprema Corte, ela é totalmente de joelhos, ela assina embaixo a todos os abusos. E abusos de que forma? Abusos como esse, de controle da liberdade de expressão, para pior, né? Porque agora nós sabemos o que aconteceu, como está a Venezuela. Então, gente, eu gostaria de lembrar a vocês que, e mais grave ainda, né? Mais grave, na Venezuela houve uma cooptação também dos militares de alta patente, tá? Lá quando perceberam que os militares de altos postos iriam ficar numa boa junto com a Suprema Corte, eles se fecharam entre eles. Foi isso que aconteceu na Venezuela, tá, gente? E isso é muito sério. Hoje, na Venezuela, a Suprema Corte assina embaixo em todos os abusos que Maduro pratica e os militares vão para as ruas bater na população. Então, hoje, essa é a realidade da Venezuela. Isso é extremamente sério. O que nós temos, então, como solução ainda? Nós temos um presidente que foi eleito pelo povo, que é o presidente Bolsonaro, e que é presidente até o final deste ano. Ele está no poder, é ele quem comanda o país, apesar de tudo. Não é o ministro Alexandre de Moraes, que não foi eleito pelo povo. É o presidente da República, que até 31 de dezembro estará aí como nosso presidente. Ele foi eleito. Então é ele quem tem o poder de decisão, embora não pareça, é ele que tem o poder de decisão sobre a nossa nação. Ao lado dele, nós temos também que cobrar, então, dos seus pares, dos pares lá das nossas Supremas Cortes, né, da nossa Suprema Corte e da nossa Corte Eleitoral. E os ministros que foram colocados, o ministro André Mendonça, Nunes Marques e os outros, né, que deveriam fazer o seu papel de também tomar uma posição diante do que está acontecendo. Nós temos uma sociedade, uma população perplexa, estarrecida com esse tipo de abuso como nós assistimos agora. Esses abusos, eles estão acontecendo contra
todo tipo de manifestante, de pessoas que pensam por si própria, pessoas que têm, né, o pensamento independente, a mídia independente está sendo totalmente atacada. Mas volto a dizer, cito o caso do Marco Sintra, professor Marco Sintra, porque ele não é um bolsonarista, né, como eles gostam de atacar. Não que isso, né, justifique, mas vamos destacar este episódio em função disso. Porque o que nós estamos assistindo há tanto tempo, há tantos dias, é algo chocante, estarrecedor, que só vimos em regimes totalitários, tá? Com lideranças aí que são ditatoriais. Então, gente, eu vou deixar esse recado agora. Eu sei também dos riscos que é estar falando aqui para vocês, me posicionando, mas nós não podemos deixar que a nossa voz seja calada, porque se continuar desse jeito, vai aumentar essa escalada de poder, essa escalada de abuso que já chegou a um limite, digamos assim, inaceitável, né? Inaceitável. Então, nós estamos aqui, tá, gente? O pessoal tá falando sobre os parlamentares, também acho, né? Também acho. Deputados que foram eleitos me parecem muito silenciosos diante do que está acontecendo, né? Como eu disse, com Hitler, todos queriam agradar Hitler, ninguém enfrentava, ninguém questionava que ele estava passando todos os limites. Nós temos hoje parlamentares que foram eleitos e que estão aí paralisados ou acovardados mesmo. Nós temos senadores, Senado então uma situação pior ainda, né? Pior ainda porque o Senado então é quem tem a prerrogativa para tomar uma atitude, dar um freio nestes abusos, é ao Senado que isso foi dado, tá? Esse poder foi dado ao Senado, mas nós não estamos vendo senadores há muito tempo fazendo absolutamente nada. Se continuarmos assim, vamos nos aproximar muito rapidamente da realidade da Venezuela, onde Suprema Corte, militares de alta patente, Congresso fecharam entre si junto com Maduro e a população está em desespero completo. Então vamos ver o que está acontecendo. Temos aí o próximo governo, que é o governo Alckmin que vem aí para comandar o país, né? Se nada acontecer antes, vamos ver o que este governo Alckmin, se ele vai de fato, né, se abraçar totalmente com esses absurdos que nós estamos assistindo, porque até o momento é o que nós estamos vendo. O governo Alckmin completamente abraçado a tudo isso, a essas insanidades que nós estamos vendo. Tá bom, gente? Então foi este o recado que eu gostaria de dar e espero que todos tenham uma boa noite, que Deus abençoe cada um de vocês. Elisa Robson de Brasília, jornalista.